Fala galera, beleza? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o fundo imobiliário MXRF11, tá? É a primeira vez que eu vou falar sobre esse fundo aqui no canal. Como vocês sabem, é o fundo com a maior base de cotistas de toda a bolsa, tá? É um fundo muito grande do ponto de vista de número de cotistas. E um tanto quanto polêmico, eu já vou explicar o porquê. Será que o MXRF11 realmente é tudo isso? Justifica esse número de cotistas? É isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje, beleza? Galera, no último vídeo do canal, que postei hoje inclusive, eu conversei um pouco com vocês sobre a estratégia de investimento que eu utilizo, tá? E o famoso dividend yield futuro, que eu vou tratar um pouco aqui nesse vídeo. Então, se você quiser entender mais da minha estratégia de investimento, né, de toda a parte técnica por trás, teórica por trás, justificativas, enfim, dá uma olhadinha nesse vídeo, tá? Tá bem interessante, um dos vídeos mais importantes aqui do canal, beleza? Bom, primeiro de tudo, galera, vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores do MXRF11. Percebam que ele tem uma liquidez ridícula de alta, né? Absurdo, uma das maiores liquidez que nós temos aí na bolsa. Claro, ele é um fundo de base 10, né? Então é natural que a liquidez seja um pouco mais alta do ponto de vista de negociações. Mas já já a gente vai verificar o quanto que isso corresponde em volume financeiro, beleza? Ele pagou um dividendo um rendimento de 10 centavos aí no último mês e tem sob gestão um patrimônio bem grande, né, galera? 2,3 bilhões, tá? É um dos maiores aí dos fundos imobiliários. Ele está sendo negociado hoje, galera, a um preço justo, tá? Isso aqui é importante para a análise que a gente vai fazer já já, ok? Eu vou abrir aqui para vocês, no último vídeo do canal, né, eu comentei um pouco sobre essa planilha, que é a planilha que eu utilizo para direcionar os meus investimentos. E aqui, galera, eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi trazer o MXRF11 com base em outros fundos que têm a mesma filosofia de investimento. Como vocês sabem, o MXRF11 já tem um tempo que ele tem direcionado a sua carteira para CRIs high grade, né? CRIs mais seguros, mais conservadores. Então, hoje eu entendo que o MXRF faça parte, sim, desses fundos de papel high grade, tá bom? E a gente vai verificar também que a movimentação no relatório gerencial converge para esse caminho. Mas aqui eu quero que vocês percebam que desses 13 fundos imobiliários high grade, o MXRF11 ele está em penúltimo, né, em questão de dividend yield futuro. Eu já expliquei para vocês isso no último vídeo, tá bom? Percebam que ele só está na frente do KNCR11. Lembrando que esse quadro aqui da esquerda, eu estou considerando as informações desde o IPO, tá bom? Já se a gente for olhar só uma fotografia de 2022, o cenário piora para o MXRF, né, galera? Percebam que ele vai para o último colocado. Ele pagou um rendimento de 10 centavos médios aí em 2022 e com base no valor que ele está sendo negociado hoje, a expectativa de um DI futuro de 0,99. Então ele está em última nesse ranking que eu construí, beleza? E esse é um dos motivos, inclusive, talvez do título do vídeo, né, da thumb do vídeo aqui. Será que o MXRF11 é tudo isso mesmo, né? Ele certamente é o fundo mais conhecido, né, com o maior número de cotistas, mas ele faz jus a isso, ao menos no dia de hoje? É isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Percebo que do ponto de vista do DI futuro, não, né, galera? Não faz. Ele está entregando aí um dividendo bem conservador, bem baixinho, na verdade, em relação ao seu valor atual. Percebam que outros fundos tão seguros quanto o MXRF, por exemplo, o KNSC, o CVBI, o VRTA, o BCRI, o próprio CPTS, todos esses fundos, sem contar o MGCR, né, que está em primeiro, todos esses fundos aqui, eles têm as mesmas características do MXRF, ou seja, são fundos que investem em CRIs com uma maior qualidade de crédito, né, são papéis high grade, porém tem um DI futuro bem acima do que o MXRF tem oferecido aos seus cotistas, tá? Bom, como vocês podem perceber daqui, né, como vocês sabem, eu utilizo muitos números para fazer as minhas análises, então certamente o MXRF não está no meu radar nesse momento. Pode ser que mais para frente, talvez elevando essa média aqui desde o IPO para 10 centavos, não mais para 8, e talvez com um valor atual um pouquinho abaixo dos R$9, aí 9,10, 9,20, talvez ele volte a valer a pena, tá? Seguindo essa minha estratégia, mas não é o caso nesse momento, beleza? Bom, agora para finalizar o vídeo, quero só mostrar para vocês, galera,
O relatório gerencial. Destaquei algumas informações bem objetivas aqui para a gente conversar. Primeiro, o início do fundo. Percebam que ele teve início lá em 2012. Lembrando, para quem não assistiu o vídeo que eu já recomendei para vocês, essas informações são ou desde o IPO ou desde janeiro de 2018 para fundos mais antigos do que isso. Então é o caso do MXRF11, tá bom? Ele teve o IPO em 2012, mas as informações que eu considerei para esses dados aqui de média de rendimento são de janeiro de 2018 em diante, beleza? O PL dele vocês viram já, né? Já mostrei para vocês, de 2,2 bi, bem significativo. Tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano, uma taxa bem coerente ainda. E o que surpreende, né? O que espanta, na verdade, é o número de cotistas, né, galera? 722 mil cotistas. Isso aqui é surreal, né? É surreal. Assim, a maioria dos fundos, na verdade, todos os outros fundos aqui que estão nessa listagem dos fundos que eu considero high grade, eles não têm nem provavelmente 10 ou 20% desse valor, né? Então, realmente, o número de cotistas do MXRF chama muita atenção. Ele geralmente é o fundo que os investidores começam a investir nele, né? Porque é um fundo mais falado, bem comentado, né, pela comunidade, e também é um fundo de base 10. Isso acaba ajudando também, né, que ele tenha um número de cotistas superior a outros fundos de base 100, né? Tem esse detalhe também. Aqui, galera, eu destaquei um pouco da movimentação, né, do MXRF. Percebam o seguinte, ó, no book de crise do fundo segue com a estratégia de reciclagem do portfólio. Importante, né? O fundo estava bem parado aí nos últimos meses, mas salvo engano, desde agosto ou setembro ele começou a adquirir novos CRIs aí para fazer uma reciclagem do portfólio, né? Isso é bem interessante. Com destaque para as alienações do CRIs Vitacom, né, Sênior, o Cargill Sênior também, e a aquisição do CRI Açaí 2, né, no montante de 40 milhões de reais. Beleza? Então percebam que ele tem direcionado aqui para um movimento de reciclagem do portfólio, algo muito positivo. A gente espera isso de todas as gestões ativas, né? Isso é bem interessante. Aqui no fluxo financeiro a gente percebe que não há muitas informações, né? Sobretudo em relação às receitas de CRI, de juros, de correção monetária. Eles aglutinaram tudo aqui nessa receita de CRI, no caso em novembro foi de 15 milhões de reais, e de fundos, de outros fundos, né? Lembrando que o MXRF11 é um fundo que investe mais de 15% do seu portfólio, do seu patrimônio, melhor dizendo, em outros fundos, tá? Tem muitas pessoas que gostam disso porque acaba diversificando, mas eu, particularmente falando, não sou muito fã dessa estratégia. Eu acho que fundo de CRI tem que ter CRI, né? Fundo de papel tem que ter papel e não outros fundos. Mas enfim. Descendo aqui, galera, o volume negociado, né? Olha que surreal. 137 milhões de reais no mês de novembro, né? É realmente um número muito significativo, muito absurdo e muito positivo, profundo, né? Aqui a gente tem 553 mil negociações com volume movimentado de 137 milhões. Né? Realmente bem significativo. Olha a liquidez média diária. Tá beirando 7 milhões de reais, né? Tem muita ação aí, galera, que não movimenta isso, tá? Muito papel aí. E não tô falando de papel pequeno não, viu? Tem muito papel aí de empresa bem conhecida que não tem essa movimentação diária. Então isso aqui realmente é algo muito positivo para o fundo, tá? Isso aqui não tem como negar. O fundo tem uma liquidez invejável, beleza? Aqui a gente tem a composição da receita do fundo, né? Percebemos que a maior parte é proveniente de receita de CRI, assim que a gente gosta, né? E ele tem uma pequena parcela aqui de receitas de permuta, também é um fundo que tem uma parcela em permuta, né? Isso é interessante destacar. E receita de outros FIIs também, né? Como eu falei para vocês, mais de 15% são do PL do fundo está alocado em CRIs, beleza? Aqui descendo só mais um pouquinho para a gente entender um pouco o portfólio desse fundo, galera. Olha só, 75% do PL está em CRIs, 7% em permutas financeiras, 15% em fundos imobiliários, olha só, é uma parcela bem significativa, tá? E tem 3% em caixa, né? Aqui a gente percebe a segmentação, a maior parte é de crédito corporativo, seguido de crédito comercial, do setor comercial, e residencial, né? Percebo que a segmentação não é aquela segmentação que oferece maior risco de crédito, como loteamento, multipropriedade, enfim, como eu sempre comento aqui para vocês no canal. A taxa de juros dele também reforça essa questão do high grade, né? Percebam que ele tem 57% de IPCA mais 7,42,
talvez do ponto de vista da taxa, ele não seja o high grade raiz, né? Aquele IPCA mais 4, IPCA mais 5. Olhando só para a taxa, a gente vê que ele talvez seja aí um fundo de risco médio, mas como eu já falei para vocês, né, por conta de outros fatores aqui, eu acabo considerando esse fundo um fundo high grade também, beleza? E 42% em CDI, né? Percebam que esse lado é muito positivo no fundo também, porque ele tem parte em PCA significativa e parte significativa em CDI, né? Essa diversificação de indexador é bem positivo também, beleza? E aqui o LTV médio, né? É importante destacar. Vejam que o LTV médio dele é de 50%, 51%. Ou seja, ele tem um risco, as operações dele oferecem um risco bem pequeno, galera. Tá? É difícil achar um fundo que tem um LTV médio na casa dos 50%. Geralmente costuma ser 60%, 65%, 70%. Tá bom? E o destaque, galera, em relação ao portfólio dos fundos, ficam para esses três, né? Que são os fundos com maior representatividade aí. O SPVJ11, o GTLG11, o IDGR11. Confesso que são fundos que eu não tenho muita informação, não acompanho, tá? Fica até difícil um pouco falar desses três. O GALG11 já é um fundo mais conhecido, né? Bem conhecido da galera aí. A gente tem outros fundos aí como o Game11, o BIM11, XPCI, o TIGAR. Então são BRCR, né? Ainda que pequeno. Então assim, veja que ele tem uma diversificação interessante no portfólio de FIIs. Mas volto a dizer, né? Eu particularmente falando não gosto de fundos que investem, sobretudo, mais do que 10% do PL em outros fundos imobiliários, tá? Para isso a gente tem os famosos FOFs aí, e não é o caso do MXRF, né, galera? Outro ponto bem interessante da carteira, galera, para finalizar aqui o vídeo, é a composição das operações desse fundo, né? Percebam que ele tem uma característica extremamente pulverizada, né? Se a gente for ver aqui, são mais de 70 operações que o fundo adquiriu, né, 70 CRIs. Isso traz, do meu ponto de vista, algo muito positivo, que é a mitigação de risco, né? Perceba que talvez aqui o fundo talvez não, né? A operação com a maior representatividade do PL tem 4,53%, galera. É muito pouco, né? E assim, a maioria aqui está abaixo de 1%, 2%, 1%. A maioria, ó, percebam. E o que isso significa na prática? Significa que se por um acaso alguma dessas operações apresentar algum problema, os cotistas devem sofrer muito pouco, né? Que representa muito pouco da receita. É uma receita bem fatiada, né? Bem pulverizada. Então eu acho isso aqui bem positivo do fundo, tá? A gente tem que destacar também. Bom, galera, aqui ele vai falar mais dos CRIs no relatório. Eu recomendo que você baixe o relatório para entender um pouco mais da característica do fundo, tá? Volto aqui com essa planilha, que é algo que realmente me incomoda no MXRF11, que é o dividend yield futuro, ou seja, basicamente o custo-benefício dele. Não acho que ele seja a melhor opção no momento para quem está buscando papel high grade, tá? A gente tem literalmente uma dezena de fundos aqui que, na minha visão, tem um custo-benefício bem acima do MXRF11, tá? Claro que a gente precisa considerar, por exemplo, que a gente está falando de um fundo de base 10, então geralmente é aquele fundo que você vai sobrar uns trocadinhos ali no mês, você vai conseguir comprar umas cotinhas, diferente desses outros que são de base 100, né? E também é um fundo com uma liquidez absurda, né? Então talvez isso chame a atenção de alguns investidores. Poxa, eu vou investir nesse fundo porque eu sei que eu vou conseguir entrar e sair a hora que eu quiser, posso até fazer um trade se for o caso, não que eu ache que isso seja vantajoso, né? Trade a gente faz em ação, não em fundo imobiliário. Mas enfim, galera, esse foi o MXRF11, tá? Eu acho particularmente, uma conclusão aqui, que ele é um pouco supervalorizado. Acho que existem outros fundos tão bons quanto ele, né? Pulverizados também quanto ele, com segurança também quanto ele. Então assim, não acho que no preço que ele está sendo negociado hoje, ele seja uma opção interessante, tá? Acho que a gente pode olhar para outros fundos aí e talvez aí aguardar mais um pouquinho para ver se esse valor de cota do MXRF11 dá uma caída, beleza? Valeu, galera!